Bom, quero falar agora com vocês sobre o zagueiro Rojas, que pertence ao River Plate, o Robert Rojas, que vai ser emprestado para o Vasco. No caso, o jogador que pertence ao River Plate tinha conversas com o Cruzeiro há um tempo atrás e, assim, acabou parando pelas questões financeiras. A grande questão é, o Vasco conseguiu a sua contratação sem um grande valor a ser investido e tudo mais, porque antes o clube estava pedindo, né, um valor muito alto para sua transferência, que seria próximo que ele vale de acordo com o site Transfer Market, que seria então na casa de 10 milhões de reais. O Cruzeiro não tinha esse interesse, né, de algo tão caro desse jeito, e acaba então que o Robert Rojas está indo para o Vasco por empréstimo, zagueiro que, na minha opinião, poderia ter sido uma ótima alternativa para o time do Cruzeiro. Bom, onde assim, ele, de acordo com o portal aí, Super Vasco, ele chega por empréstimo de uma temporada por 4 milhões e 700 mil reais. Então seria esse valor, que é menor do que a pedida inicialmente, que seria de 2 a 3 milhões de dólares, mas tem um valor bem alto fixado de compra, caso o Vasco queira comprá-lo, que seria de 3 milhões e meio de dólares, aí sim, 16 milhões e 600 mil reais. Ainda assim continua sendo um jogador caro, mas que, pô, por esses 4 milhões, acho que poderia ter sido uma alternativa aí para o Cruzeiro. Lembrando que esses valores ainda não foram confirmados, pode ser que acabe sendo um valor menor do que isso. 27 anos de idade, é paraguaio e nos últimos anos viveu muitos altos e baixos pelo River Plate. Nessa temporada voltou a jogar com mais frequência, mas foi reserva, 19 atuações e um gol marcado, foi campeão lá pelo River Plate no Campeonato Nacional. Ano passado teve problemas de lesão, só entrou em campo 7 vezes. 2021 foi muito bem, 39 jogos, 5 gols e 2 assistências. 2020, 21 partidas, 2019 mais 11 atuações. Ele que é revelado pela base do Guarani, jogou muito bem lá na equipe do Paraguai, onde foi titular absoluto, né, nesses 2 anos que esteve por lá. Pouco mais de 82 partidas e 6 gols marcados. Jogou também a Copa América de 2021, 2 jogos pela seleção paraguaia. Acho um atleta interessante. O Cruzeiro que não tem tido muita sorte com os zagueiros paraguaios, né? O Robert Rojas, o Bruno Valdez, acaba que foram 2 nomes especulados, um na primeira janela do ano e agora na segunda, e que acabou não avançando. Se não estiver enganado, foi só uma procura inicial, mas o Cruzeiro realmente nem evoluiu nas tratativas por saber que era um atleta realmente bem caro, né? E que desde o início não seria fácil essa contratação, mas que, na minha opinião, se chegasse, resolveria boa parte dos problemas, porque ele é um zagueiro, vou deixar aqui para vocês, se eu lembrar, um mapa de movimentação que atua pelo lado direito, justamente a função que o Cruzeiro vinha buscando ali pelo lugar do Oliveira, né? Jogou bem nessa última temporada da Argentina, no caso, nota no SofaScore 6.76, e dá para ver muito bem esse papel pelo lado direito que ele faz, carregando bastante a bola. Acho que teria sido uma boa opção de reforço. Bom, quero falar agora sobre o Lucas Romero, jogador que alguns de vocês me perguntaram, né, sobre a fase do jogador de 29 anos, volante que se mudou lá para o Leão do México depois de ter tratativas com o Cruzeiro para vir jogar nessa atual temporada. Pensa, o meio de campo com o Lucas Silva e o Lucas Romero, acho que resolveria boas partes dos problemas do Cruzeiro, né? A grande questão é, ele foi lá para o Leão porque o clube estava mais disposto a fazer um pagamento alto para o Independente, então nem foi só em relação ao desejo do atleta, porque era parecida as propostas, mas o Leão estava oferecendo mais do que o Cruzeiro. Enfim, o Lucas Romero não tinha muito o que fazer naquela ocasião, mas de qualquer forma todo mundo ficou chateado e até hoje está com outro jogador, porque, pô, todo mundo esperava que ele viria para o Cruzeiro. Nesse ano, na temporada passada pelo Leão, 26 partidas e 2 assistências. Números não parecem ser muito bons, mas, pô, ele foi titular absoluto e inclusive campeão da Libertadores deles, né, lá na CONCACAF, e inclusive jogou, né, contra o Inter Miami e tudo mais. Então é um clube que tem crescido bastante e nesse ano, quando recomeçou a Liga Mexicana, já tem 2 partidas até aqui, as 2 como titular. A grande questão do Lucas Romero acho que um dia ele volta assim pro Cruzeiro, mas vai demorar. Tem 29 anos, o contrato dele é longo, ele vai terminar esse seu contrato com 31 para 32 anos, né? Então não vai ser do dia para noite, não vai ser final do ano que vem. Pelo Independente ele ficou lá durante 3 anos, começa mal, mas depois assume a titularidade. Temporada passada com 3 gols, 4 assistências em 43 partidas e também em 2021 49 jogos, 5 assistências e 2 gols. Pelo Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil, ganhou 2 títulos do Campeonato Estadual, então muito querido pela torcida. Enfim, tomara que um dia ele volte, igual fez, né? Por exemplo, recentemente o Lucas Silva. Acho que seria uma dupla de peso, hein? Esses dois. Bom, quero começar aqui o vídeo falando sobre o Rafael Santos, lateral esquerdo ex-Cruzeiro, que trocou camisas com o Messi lá na MLS. E assim, é algo que eu achei interessante, né? Muita gente colocou aí nas redes sociais e tudo mais a foto do jogador, que vale lembrar, o Cruzeiro ainda manteve um percentual dele, no caso de olho numa venda futura, e é algo que eu tenho uma expectativa de que possa acontecer, até porque ele vive realmente uma boa fase lá pelo Orlando City, né? Então, ele nessa atual temporada por lá, 21 jogos até aqui, marcou 1 gol e deu 2 assistências ainda. Então, um desempenho até que interessante do ex-lateral esquerdo do Cruzeiro, que assim,
é um cara que, pelo Cruzeiro, teve as suas chances, até mesmo no início do ano passado com o Pesolano. Vocês vão lembrar que ele que era o titular, tá? Até, por exemplo, o Bidu chegar, e eles chegaram juntos, né? Começaram a temporada desde o início, mas ele somou muito mais jogos com o Pesolano, principalmente no decorrer da Série B, e naquela ocasião o lateral esquerdo Rafael Santos, né, foi emprestado para o Curitiba, onde disputou a reta final da Série A do ano passado, somando 15 partidas. Só para você ter uma ideia, pelo Cruzeiro no ano passado, ele tinha 30 jogos, 1 gol e 4 assistências, e olha que ele saiu bem ali no início da Série B, né? Então nem chegou a jogar o campeonato inteiro da segunda divisão até se mudar para o Curitiba, e o Cruzeiro não recebeu nada por essa transferência lá para a MLS, mas ficou com o direito de uma venda futura, né? Não sabemos, mas pode ser 15, 10, 20, 25% de olho em uma venda futura, e torcer, né, para que ele tenha um bom desempenho, e também trocando essas camisas aqui com o Messi. Deve valer uma nota, tem uma camisa aí autografada ou que o Messi usou em campo, hein? Ainda mais nessa reta final de carreira, e que está muito bem lá na MLS, jogando pelo Inter Miami. Bom, você quer conferir um aplicativo gratuito para ver se tem algum débito em aberto do seu automóvel, carro, moto, que seja assim, PVA, licenciamento, multa de trânsito? Eu te recomendo a Zapay, aplicativo gratuito para você consultar, ZAPAY, para você baixar o download, ver lá a placa do seu automóvel e ver se tem algum débito em aberto. Se tiver, você pode fazer o pagamento no conforto da sua casa em até 12 vezes no cartão de crédito. Então, tem essa opção excelente, né, de parcelamento, que eu vou deixar o link então para vocês, e você utilizando esse meu cupom que eu deixei aqui na tela, ó, Cruzeiro25, você garante 25% de desconto nas taxas. Então eu vou deixar o link da Zapay para você consultar, que está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então quero falar aqui sobre a última janela, o último dia da janela, que foi muito definitivo para o Cruzeiro para a saída de jogadores. O que foi basicamente o que o Cruzeiro fez nos primeiros 25 dias da janela de saída de atletas foi no último dia, com a rescisão de contrato tanto do Juan Christian quanto do Pedro Castro. O Cruzeiro comunicou de forma oficial, né? O Juan Christian indo para o Vila Nova e o Pedro Castro para um clube lá da Arábia Saudita. Os dois não vão custar nada ao Cruzeiro, mas que pelo menos economiza em salários. Assim também como foi com o zagueiro Reinaldo indo, né, para o Curitiba. Ainda bem, cara, porque o contrato dele ia até o final de 2024 e certamente não tinha um salário baixo. Foi também lá para a equipe da Série A. Outros nomes também eu já trouxe aqui no canal, que saíram aí na última janela, nessa última agora, que com certeza dá um respiro para a folha financeira. E não só isso, o técnico Pepa já tinha deixado claro que gostaria de ter no seu elenco, se eu não estiver enganado, 29 ou 30 atletas. O Cruzeiro estava com quase 37, então era de se esperar essas saídas, que pelo menos dá uma respirada na folha. Teve também o Henrique Dourado, eu não vou lembrar todos agora de cabeça, mas o Igor Formiga, né, que deixou também o Cruzeiro. No meio de campo eu pensei que algum poderia deixar, seja o Alisson, o Fernando Henrique ou o Daniel Júnior, ainda bem que nenhum saiu, não concordaria com isso. Apenas também o Neto Moura, que foi lá para o Mirassol. Quem sabe, né, o Cruzeiro não possa lucrar até mesmo um valor de olho numa venda futura, né, do Neto Moura, porque ele ainda pertence ao Cruzeiro, mas o Cruzeiro pagou 1,5 milhão para ter ele junto ao Mirassol, e ele vai ser emprestado agora para a reta final da Série B. Quero saber a sua opinião aqui, ó, desses que deixaram o clube. Você acha que algum merecia ter mais espaço? Sinceramente, acho que o Cruzeiro foi bem, viu? Se eu fizesse uma lista de jogadores que deixariam o Cruzeiro, eu também basicamente assinaria quase todos esses que deixaram. Porque eram os que não vinha tendo sequência realmente. Todos os outros que ficaram vinha tendo um pouco mais de espaço, e mesmo que o Cruzeiro já tinha vários jogadores para a posição, igual foi na lateral direita, trouxe o Palácios e liberou o Igor Formiga. Se o Wesley Gasolina tivesse condições, certamente ele também seria contratado o Palácios e emprestaria o Gasolina para uma outra equipe. Tenho achado bem interessante essa gestão e até fiquei curioso, né? Porque nos últimos dias de janela, será que o Cruzeiro estava mais focado em contratar e depois no último dia ali já encaminhava esses contratos de rescisão e indo para outros clubes? Porque foi incrível, né? A janela fechou no dia 2, no dia 1º de manhã já surgiu ali, ó, 4, 5 especulações, e no dia 2 confirmando todo mundo saindo, Neto Moura, Henrique Dourado, Ian Lucas não, agora eu falo sobre ele, o Juan Christian, o Pedro Castro, enfim, o Neto Moura, vários nomes aí deixando o Cruzeiro. Quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião e avaliação sobre essas saídas.